Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Joatan Pedro, faço parte aqui da Invoke Security e eu queria bater um papo com você hoje sobre algumas situações que a gente pega aqui na empresa, tanto na parte de consultoria, de pentest, quanto na parte de consultoria de forense. E essas duas frentes, elas se esbarram fatalmente no pilar da segurança da informação, que também é uma frente nossa aqui da empresa. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte: existem muitos ataques por aí, nós estamos acompanhando tempos onde a tecnologia está avançando de forma colossal, né? De forma muito acelerada. E os ataques eles vêm se diversificando. A gente tem aí hoje, a gente pega como perito aqui, muitos ataques referentes a IA, né? Pessoas que têm as suas faces trocadas e aí com isso monta-se empréstimos com essa face, ou pessoas que têm áudios alterados, enfim. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que existem basicamente dois tipos de criminosos aí, né? Existe o hacker, né, que são pessoas como nós aqui da Invoke, que têm conhecimento técnico elevado para fazer um estrago, e isso existe sim, mas na grande maioria das vezes a atuação e o ataque em massa ele é diversificado por um criminoso digital, pelo estelionatário digital, né? Que é um cara que não tem tanto conhecimento técnico, que sabe fazer uma coisa e ele aplica essa técnica em massa e aí quem pegar, pegou, né? A quantidade de informação que esse cara tem vai de encontro à quantidade de vulnerabilidades que tem as aplicações e, consequentemente, vou dizer assim, a quantidade de desinformação com relação à segurança que as pessoas também têm. E eu estou falando de camadas de segurança, estou falando de senhas fracas, estou falando de não colocar um 2FA nas suas aplicações, estou falando de você usar senhas em e-mails corporativos, sendo a mesma senha ou o mesmo e-mail para as suas coisas pessoais. E muitas vezes essa informação ela é vazada e isso é comercializado no mercado negro de forma muito barata. Constantemente a gente faz esse tipo de serviço aqui na Invoke de mapeamento de superfície, de threat intel. Então, eu gosto sempre de falar e mostrar. Você vai olhar aqui um dos nossos relatórios, deixa eu pegar aqui, naturalmente, a gente blindou as informações de clientes nossos por conta de integridade e confidencialidade do trabalho, mas vejam que muitos desses vazamentos aqui, eles são comercializados a um preço muito pequeno. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui, não deixei no pente, mas olha só, aqui eu tenho um vazamento de 100 mil registros por $149. Então, isso aqui, cara, é uma munição muito grande para que esses criminosos digitais atuem, mandando e-mails falsos. Isso reverbera para ataques como fraudes de boleto, que a gente pega constantemente aqui também na Invoke. Enfim, diversos outros ataques que estão associados à engenharia social, ao phishing, né? A você pescar essa vítima com e-mails com teor de urgência muito alto e e-mails realmente atrativos. Então a pessoa, o criminoso faz uma engenharia social, entende do teu gosto, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, de Senhor dos Anéis. Vou mandar para esse cara uma promoção falando que visite o stand do Senhor dos Anéis na sua cidade por X, se cadastre aqui. Enfim, você já sabe o que eu estou falando. Eu quero chegar no seguinte aspecto. Eu quero chegar aqui muitas vezes, agora trazendo para a parte técnica e mostrando que muitas vezes é importante você ter uma empresa que tenha profissionais, que tenha know-how técnico, que muitas vezes esse ataque que acontece de forma muito simples, de forma muito fácil. Os criminosos, eles se atentam em coisas bobas, principalmente em como as coisas funcionam. Então, a grande maioria dos ataques que pegamos aqui, e isso é muito comum em empresas, não são ataques mirabolantes, né? Por mais que saibamos que existem técnicas muito complexas, os ataques eles se concentram em entender como as coisas funcionam. Eu sempre falo isso nas minhas palestras ou aulas que eu ministro aí em algumas escolas Brasil afora, que entender como as coisas funcionam talvez seja o ponto principal para você que quer aprender. Nós temos aqui na Invoke a plataforma de treinamento, está sendo lançada, que é a Invoke Academy, e vai falar justamente disso, de entender a essência por trás das coisas e como elas funcionam. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso aqui. Vamos pegar aqui o Linux, por exemplo.
O Linux, ele é um sistema operacional, software livre, e ele trabalha com algumas dependências. O Linux é um sistema que atua com comandos, né? Eu tenho aqui a tela do Kali Linux e eu vou imaginar um comando aqui. Vamos, por exemplo, o comando ifconfig, que é o comando para a gente visualizar a interface de rede. Veja que esse comando funciona porque eu tenho aqui um sbin ifconfig. Você que já me acompanha sabe que eu já falei isso para você e que bom que isso é sempre repetido. Isso é uma máxima, é bom que isso fique massificado na sua cabeça. Veja, pro ifconfig funcionar, ele depende de 3 bibliotecas. Para o Windows, aqui são DLLs, tá? Então, se atente a essa aqui, a libc.so.6. Então, para que esse comando funcione, a libc.so.6 ela tem que funcionar. Tem que estar aí. Vou pegar outro comando, ldd/bin/ls, comando de listar arquivos e pastas aqui dentro. Veja que eu tenho a mesma biblioteca libc.so.6. Vou pegar mais um para ficar cravado na sua mente. Vou pegar aqui um bem complexo, ldd/bin/nmap. Veja que por mais que o nmap tenha uma vasta gama de bibliotecas que ele depende, a libc.so.6 está aqui. Qual que é o ponto? O ponto, cara, é que se um atacante ou se alguém que tiver acesso a uma máquina, a um servidor, e ele for renomear a libc.so.6 para libcc.so.6, o seu sistema ele quebra. Porque 99% dos comandos aqui do Linux dependem da libc.so. Ô Jota, mas aí é muito fácil você reverter, você responder esse incidente. É só você renomear de volta libc.so.6 para a libcc para a libc. Mas é impossível porque até o comando mv bin/mv, que é o comando de renomear, ele depende da libc.so.6. Então, o ponto aqui é o seguinte, não foi um ataque complexo, concorda comigo? Não foi um buffer overflow, não foi um ataque web de remote file include, ou um ataque interno de movimentação lateral, não foi ferramentas mirabolantes que a gente usou aqui, não foi um Sisel, não foi um Ligolo, não foi um Metasploit, não foi nada disso. Foi um comando de renomear. Qualquer adolescente que vê vídeos no YouTube se maravilha com isso, como tem muita gente fazendo isso, né? Vendendo do zero ao hacker em 2 dias. Se entender que não precisa de todas essas técnicas, se entender que precisa muito mais conhecer como as coisas funcionam, ela faz um ataque muito desastroso, né, para a corporação, para a empresa ou para a máquina, dessa forma. Vou te dar outro exemplo. Hoje, nos sistemas operacionais, eles atuam com uma versão chamada System V, né? É a forma com que os sistemas eles se organizam, né? E os serviços principalmente. No System D, que eu estou falando aí de 5, 6 anos atrás, bota aí 10 anos atrás para ficar folga, nós tínhamos um arquivo chamado /etc/init tab. Se você estiver num servidor antigo, provavelmente você não tem esse arquivo aí. Estou falando de Debian Lenha, Debian Squeeze, por aí. Tá? Qual que é o ponto aqui? O ponto, galera, é que o Linux ele trabalha com room levels. Tá? Room level é o nível que o seu sistema ele se inicia quando você liga ele. Então, se eu rodar aqui o comando room level, vai me dizer que eu estou com o level 5, né? O nível 5 da minha inicialização, ele prega que eu vou iniciar com o modo gráfico todos os serviços ali comportados, né? O N aqui, ele me fala que não houve nenhum tipo de alteração no room level desde a última reinicialização. Qual que é o ponto? O ponto é que o Linux trabalha com esses room levels de forma categórica. Então, se eu conseguir abrir aqui com o meu mouse, calma aí, o meu bloco de notas, eu vou te dar um dado que é o seguinte. Eu tenho 7 room levels, 7 níveis de execução. Eu tenho nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os mais importantes aqui talvez sejam o shutdown, que é o nível 0. Shutdown. O nível 5, que é o seu nível de trabalho, nível de atuação, né?
o modo gráfico, né? Um level padrão gráfico. E o nível 6 que é o reboot, tá? O reboot, né? Ou seja, se eu chamo meu primeiro processo, que é o init, systemd, Jota, não acredito em você. Que bom que você não acredita em mim. Eu te provo. PS ao X, pipe grape 1. O init é o primeiro processo. Deve estar aqui em cima, aqui no topo. Dá um PS3 aqui, vai, que é melhor. PS3 vai ter o systemd, que é o init, tá? Então, acredite em mim. Os meus alunos sabem, né? Se você que é meu aluno, sabe que eu gosto de falar e provar. Então, se você rodar init 0 na sua máquina, faça o teste. Ela vai desligar porque ele chama o primeiro processo. Quando você liga a sua máquina, o modus operandi de você deixar a sua máquina nesse ponto aqui é o quê? Você vai apertar um botão, ele vai chamar uma BIOS, MBR, né? Chamar aí um gerenciador aí, MBR. Depois ele vai chamar o GRUB, né? Que é o gerenciador de boot. Depois ele vai chamar o seu kernel. O kernel vai chamar o primeiro processo, que é o init, que é o systemd. Vou botar aqui init, mais fácil. O systemd vai ver qual que é o ROM level padrão, que é o 5. E depois ele vai subir os serviços associados ao nível 5. Jota, como é que eu sei? Vamos lá. Eu posso vir aqui em cd/etc rc546.d. Aqui é uma representação de quais serviços vão ser startados em cada nível. Veja, se eu entrar no nível 5 aqui, eu vou ter serviços que estão inicializando com S e serviços que não estão inicializando. Então, se eu ver aqui, por exemplo, eu sei aqui que o meu SSH por padrão não deve estar inicializado. Vamos ver? systemctl, status ssh.service não está inicializado. As coisas funcionam de forma categórica aqui, é redondo, tá? Como as coisas funcionam. Então, isso quer dizer que se eu voltar naquele meu raciocínio do arquivo /etc/inittab, lembra desse arquivo? Nesse arquivo existe uma linha, que é a segunda linha. Estou aqui te mostrando propriedade do que eu estou falando. Que é a linha id, 2.5, init, default, 2 pontos. Quer dizer, então, que se eu, um cara com nem tantos conhecimentos avançados de hacktivismo, ethical hack, que seja, for nesse arquivo e alterar esse 5 para 0, você quebrou o sistema. Cadê a complexidade do ataque aqui? Esse tipo de visão, nós aqui da Invoke temos. Então a gente vê e a gente costuma passar o mesmo projeto por vários analistas. Né? Então eu tenho, cada um de nós conhece aquela técnica, mas tem uma visão de mundo diferente. Ele vê o ataque de forma diferente por conta das suas experiências. Isso dá propriedade, isso dá precisão no ataque e na identificação como peritos. Ou seja, quando você altera esse nível aqui e você faz um processo de ligar sua máquina, você vai chegar às 7 da manhã na sua empresa e vai ligar o servidor, já está estranho, caos já rodando na sua empresa, e você vai apertar o botão, a BIOS vai subir, o GRUB vai subir, o kernel vai subir, quando ele for para o init, 0, ele desliga de novo. Ué. Caos na empresa, caos, parou o servidor de aplicação numa matrícula. Você aperta de novo o botão e vai ficar nesse coro de joelho aí, nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você não sabe, ou você não se atenta para esse número nesse arquivo. Você troca a sua fonte da sua máquina. Esse aqui é o ponto, galera. Às vezes os ataques, eles são muito mais impactantes porque o cara do outro lado conhece como as coisas funcionam. E aqui a gente conhece. Jota, como é que se previne desse ataque? Monitoramento, tá? Aqui na Invoke também a gente atua com monitoramento contínuo de eventos, então eu tenho tanto a parte de monitoramento para que esse arquivo não seja alterado sem você saber, quanto a parte de resposta a esse incidente. Eu sei o que aconteceu, eu sou cirúrgico, porque sua aplicação não pode ficar dependendo do cara não saber que alteraram um arquivo, cara. E aí eu te provo
que em alguns dos nossos trabalhos, a gente, como perito, pegamos esses tipos de coisa. Vou te mostrar aqui uma perícia que fizemos. Também não vou mostrar aqui o nome da empresa. Só quero que você se atente a isso aqui. Eu costumo mostrar também isso aqui em aula, porque isso aqui é material vivo, foi trabalho nosso aqui, perícia. Então, se você está suspeitando de algo na sua empresa, se você quer investigar, ou se você sofreu algum tipo de fraude ou ataque, momento, chama uma perícia, né? Você pode ter acesso aqui, nós temos um laboratório, eu posso dizer facilmente que é um dos melhores do Brasil. A gente tem aqui ferramentas forenses que polícias por aí não devem ter. Enfim. Qual que é o ponto aqui, galera? O ponto é que esse cara que fez esse ataque nessa empresa, ele tentou esconder os rastros dele, né? A última fase de um ataque é você clear tracking, você limpar os rastros. E perceba que ele, ao longo das suas ações, vou dar até mais um para você aqui, né? Ele tentou esconder o histórico jogando para uma pasta temporária, ele tentou jogar os arquivos de senha para uma pasta temporária, ele jogou logs importantes como logs dos últimos acessos, ele jogou vários tipos de log que me permitissem rastrear quem é esse cara e quando esse cara fez. Ele, inclusive, fez um find um tanto quanto complexo aqui, que ele usou a flag newer_mt, ou seja, ele quer os arquivos que tenham um modification time, a data de modificação entre essa data e essa data que foi exatamente o que ele fez para limpar, né, as bagunças que ele fez. Ou seja, tudo isso aqui corrobora para uma excelente limpagem de rastros aqui. Realmente, cara, dificultava muito a associação a uma pessoa que comprometeu esse servidor e ela não conseguia pegar, porque os principais logs estão aqui. A não ser por este ponto aqui. Então nós aqui pegamos o cara com E. Veja, no universo de, sei lá, 70 comandos, ele falhou aqui. Por que ele falhou aqui? Porque se eu pegar para você o meu histórico de comandos, é muito complicado eu associar quando. Veja, eu estou querendo associar data. A perícia é encontrar quem, como e quando. Tá? É muito complicado eu falar para você assim, cara, eu rodei esse comando aqui, esse aqui não, mas esse aqui, que dia? Não tem como eu saber, a não ser que eu previamente ative alguma flag, mas por padrão não tem como saber, certo? Certo. Porque esse é um comando volátil, eu não tenho rastreabilidade. Mas, nesse cara aqui, ele criou um arquivo, deixa eu puxar para você aqui. Ele escreveu no disco. Ele criou um arquivo .zip. Por mais que ele tenha apagado depois esse arquivo .zip que ele jogou aqui no TMP, tá vendo só? Ele jogou para lá e moveu, ó. Mas a gente tem um registro. Todo arquivo aqui dentro, pessoal, ele tem o que chamamos de MacTime. São os metadados do arquivo. O que é um metadado? É as características. Joatan, bonitão, moreno, cabelo castanho, pouco cabelo, mas a gente resolve isso. Então, um metadado, por exemplo, eu vou pegar um metadado aqui, stat do /etc PSWD. Veja que eu tenho informação do tamanho, onde que ele está, informação de quando ele foi criado, acessado e modificado. E é aí que eu peguei o cara. Corrobora com o assunto que eu estou falando para vocês. A gente só pegou porque a gente sabe que existe esse tipo de manobra, de joguete, esse tipo de comportamento no sistema. Então, eu sei que em algum momento aquele arquivo foi criado, é só procurar por ele, tentando recuperar com ferramentas específicas, que também a gente tem aqui. O ponto aqui é entender como as coisas funcionam e atuar em cima disso. Talvez essa mensagem que eu quero deixar aqui neste vídeo, porque isso é primordial, eu estou te provando que isso é primordial, né? Dessa forma que a perícia se desenrolou, a gente procurando esse arquivo, vimos que foi deletado esse arquivo tal dia, então é só a gente puxar nas câmeras da empresa, por exemplo, quando isso foi criado, quem estava na sua empresa, tal dia, tal hora, quem acessou aquele serviço, isso vai ser associado com uma pessoa e aí você tem aí então
a erva daninha que muitas vezes está na sua empresa associado a esse crime, tá? Basicamente é isso que eu queria falar aqui para vocês no dia de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Contem conosco para todas essas frentes. Aqui na Invoque, vocês estão vendo aí, nós temos um time de profissionais. Não é uma pessoa que vira hacker do dia para a noite. Não é um time, né? Justamente por conta disso. A gente prioriza pela visão de mundo, pela experiência e pela qualidade, não só técnica, mas de tempo gasto para te entregar um produto de qualidade, para que isso seja benéfico para a sua empresa, para o seu time ou para você como aluno aqui em breve da nossa academia, né? A ideia para a academia, inclusive agora fazendo até uma ponte para lá, é te mostrar exatamente isso, como as coisas funcionam. Eu te garanto, isso é uma decisão nossa aqui da diretoria da empresa, que você não vai ter slide aqui. Você não vai ter alguém apontando e lendo. Não se aprende ou não se fala a cibersegurança mostrando. Tem que ser fazendo, tem que ser falando e provando como eu estou te fazendo aqui. Entendeu? Então a ideia é essa. Então fica aqui essa mensagem. Novamente reitero, existem dois tipos de caras aqui. O cara que sabe fazer o ataque, tem conhecimento para tal. A diferença dele pra gente somos duas. Nós somos éticos, a gente vai fazer de forma a te mostrar na sua empresa quais são as suas brechas, que é o famoso fogo amigo, né? E a diferença deles pra gente é o tempo. Ele tem tempo para tentar te comprometer. Então, se ele decidir te invadir, os sistemas todo dia, eles têm vulnerabilidades e todos os dias está sendo descoberto novos, né? É igual a coceira de macaco, não tem fim. A segurança e a proteção e a invasão não tem fim, tá? Então a ideia é você ter pessoas que tenham esse tipo de expertise para te dar essa segurança e você não se preocupar com isso, tá? Então a ideia é essa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A todos um forte abraço, a gente se vê na próxima. Um abraço.